A porta da casa familiar em Lisboa bateu com um estrondo que quicou pela rua estreita, e João, aos 18 anos, foi lançado para fora como um lixo indesejado, sua mochila voando atrás dele enquanto seu pai gritava: "Você não é mais meu filho, seu pervertido." O choque o paralisou no pavimento frio, mas o que veio depois foi pior. Sua mãe, chorando atrás da janela, virou as costas, selando o abandono total. Anos mais tarde, em uma sapataria modesta no Bairro Alto, João congelou ao ver Miguel, o homem que o salvara daquela noite fatídica, agora curvado, limpando os sapatos do sobrinho de João com mãos trêmulas e olhos vazios. João ainda se lembrava daquela noite chuvosa de 2008 como se fosse ontem. Ele havia confessado sua orientação sexual para a família durante o jantar, achando que o amor deles superaria qualquer barreira. Em vez disso, seu pai, um católico devoto e conservador, explodiu em fúria, acusando-o de trazer vergonha para o sobrenome. "Isso é contra Deus, contra a natureza", berrou ele, arrastando João pela gola até a porta. Sua irmã mais velha, Maria, tentou intervir, mas foi silenciada com um olhar ameaçador. O jovem João, magro e vulnerável, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos cheios de lágrimas, encontrou-se sozinho na rua, sem dinheiro, sem teto, sem esperança. Ele vagou pelas ruas de Lisboa por horas, a chuva encharcando suas roupas finas. O pânico crescia. Para onde ir? Seus amigos da escola eram de famílias semelhantes, e ele temia a rejeição. Foi então que tropeçou em Miguel, um estudante universitário de 19 anos que trabalhava meio período em um café próximo. Miguel, com sua barba incipiente e sorriso acolhedor, viu o garoto tremendo e o convidou para entrar. "Ei, você está bem? Parece que precisa de um café quente", disse ele, sem julgar. Aquela noite, Miguel ouviu a história de João e, sem hesitar, ofereceu seu sofá no pequeno apartamento compartilhado. "Fique o quanto precisar. Ninguém merece ser jogado fora assim." Os dias se transformaram em semanas. Miguel, que estudava engenharia na Universidade de Lisboa, dividia sua comida escassa e incentivava João a não desistir. Ele o ajudou a encontrar um emprego como garçom em um restaurante local, e juntos eles navegavam as noites longas conversando sobre sonhos e medos. João descobriu que Miguel também era gay, mas mantinha isso em segredo por medo da família rural em Porto. Uma conexão profunda surgiu entre eles, não apenas atração, mas uma amizade forjada na adversidade. Eles compartilhavam risos sobre filmes antigos, debates sobre política e momentos de silêncio onde o toque de uma mão dizia mais que palavras. Mas a pressão social era implacável. João lutava com a culpa interna, questionando se sua orientação era uma falha moral, influenciado pelos sermões da igreja que frequentara na infância. "E se meu pai tiver razão? E se eu puder mudar?", confidenciava a Miguel nas noites insones. Miguel, mais confiante, respondia: "Você é quem é, João. Mudar isso seria trair a si mesmo." No entanto, Miguel enfrentava seus próprios demónios, sua família esperava que ele se casasse e continuasse a linhagem, e ele temia decepcioná-los. Essa tensão interna os aproximava, mas também plantava sementes de dúvida. Meses depois, João começou a reconstruir sua vida. Com o salário do restaurante, alugou um quarto barato e matriculou-se em cursos noturnos de administração. Miguel o apoiava, mas a relação deles evoluía para algo romântico. Beijos roubados no apartamento, passeios discretos pelo Tejo, onde podiam ser eles mesmos longe dos olhares julgadores. Lisboa, com sua mistura de tradição e modernidade, oferecia bolsos de aceitação, mas o preconceito ainda reinava. Amigos em comum sussurravam, e João ouvia comentários homofóbicos no trabalho, o que o fazia questionar cada decisão. Então veio o primeiro grande confronto. A irmã de João, Maria, o procurou secretamente. Agora com 25 anos, casada e grávida, ela implorou que ele voltasse para casa. "Papai está arrependido, mas você precisa prometer que vai mudar. Há terapias, igrejas que ajudam." João sentiu um rasgo no peito, a tentação de reconciliação familiar versus a lealdade a si mesmo e a Miguel. Ele recusou, dizendo: "Não posso fingir ser quem não sou." Maria partiu chorando, e aquela noite, João e Miguel discutiram pela primeira vez. "Você deveria ter considerado, pelo menos pela sua mãe", disse Miguel, revelando sua própria hipocrisia interna. João rebateu: "E você? Quando vai contar para sua família?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, marcando o início de rachaduras. Enquanto isso, a sociedade portuguesa evoluía lentamente. Em 2010, o casamento gay foi legalizado, mas isso não apagava o estigma em comunidades conservadoras. João via notícias de agressões homofóbicas e se perguntava se valia a pena lutar. Miguel, pressionado por chamadas da mãe, começou a se distanciar. "Preciso pensar no meu futuro", confessou ele uma noite. João sentiu a traição como uma facada, o homem que o salvara agora o abandonava por medo.
Eles se separaram em termos amargos, com Miguel voltando para Porto e João ficando em Lisboa, determinado a provar seu valor sozinho. Anos se passaram. João subiu na carreira, tornando-se gerente de um hotel boutique no Chiado. Ele adotou uma vida discreta, evitando relacionamentos profundos para não reviver a dor. Sua família o contatava esporadicamente, mas sempre com condições. Em 2015, sua mãe faleceu, e no funeral, seu pai o ignorou, murmurando para parentes. Ele escolheu esse caminho. João engoliu o orgulho e partiu, mas o luto o consumiu, questionando se sua teimosia valera o preço. Então, em 2020, Maria o chamou. Seu marido morrera em um acidente, deixando-a com um filho pequeno, Pedro. Preciso de ajuda, irmão. Por favor. João, agora com 30 anos, hesitou, mas o senso de dever familiar prevaleceu. Ele começou a visitar, ajudando financeiramente e passando tempo com o sobrinho. Pedro, um garoto de 10 anos enérgico com cabelos loiros, idolatrava o tio bem-sucedido. Mas João mantinha sua vida pessoal em segredo, temendo corromper a inocência do menino com pecados que sua família ainda via. A vida de João em Lisboa havia-se estabilizado, mas as cicatrizes internas pulsavam como feridas abertas. Ele gerenciava o hotel com eficiência, ganhando respeito de colegas, mas à noite, sozinho em seu apartamento moderno no Príncipe Real, os fantasmas do passado o visitavam. Miguel, o nome que ele tentava esquecer, aparecia em sonhos, o salvador que se tornara traidor. Porque você me deixou, murmurava João para o vazio. Ele datava ocasionalmente, mas nada durava, o medo de rejeição o paralisava. Enquanto isso, em Porto, Miguel lutava com suas próprias batalhas. Após se separar de João, ele cedera à pressão familiar, casando-se com uma mulher da vizinhança, Ana, em uma cerimônia tradicional na igreja. É o que se espera, justificava para si mesmo, ignorando o vazio no peito. Eles tiveram uma filha, Sofia, mas o casamento era uma fachada. Miguel trabalhava como engenheiro em uma firma de construção, mas a infelicidade o consumia. Ele via notícias sobre direitos LGBT e se arrependia de sua covardia. Eu traí João, e a mim mesmo, pensava, mas o orgulho o impedia de buscar contato. De volta a Lisboa, João se aproximava de Pedro. O sobrinho, agora com 12 anos em 2022, era curioso e rebelde, questionando as regras rígidas da mãe. Maria, viúva e devota, educava-o com valores conservadores, frequentando missas e evitando tópicos polêmicos. João, durante visitas, contava histórias de viagens e sucesso, inspirando o menino. Mas uma tarde, Pedro perguntou inocentemente: Tio, por que você não tem namorada? João congelou, optando por uma meia-verdade: estou focado no trabalho. Internamente, o conflito rugia, revelar a verdade ou perpetuar a mentira que o destruíra. A tensão familiar escalou quando o pai de João, agora idoso e doente, exigiu uma reunião. Em uma casa antiga em Alfama, ele confrontou o filho: você ainda vive nesse pecado. Maria diz que você ajuda o menino, mas e se ele seguir seu exemplo? João, contendo a raiva, respondeu: meu pecado é amar, pai. E Pedro precisa de um tio, não de julgamento. O pai, enfraquecido, murmurou: você nos destruiu. João saiu tremendo, questionando se o perdão era possível ou se a vingança sutil, seu sucesso, era suficiente. Miguel, em Porto, enfrentava seu próprio colapso. Ana descobriu mensagens antigas com homens em seu telefone e o confrontou: você me usou como cobertura. O divórcio veio rápido, escandalizando a família. Miguel perdeu o emprego por distrações e acabou em Lisboa, procurando trabalho humilde. Ele aceitou um posto em uma sapataria no Bairro Alto, limpando sapatos e consertando solas, um rebaixamento humilhante para um engenheiro. É o preço da minha covardia, pensou ele, isolado e arrependido. João, alheio ao destino de Miguel, lidava com uma crise interna. Pedro, agora adolescente, começou a mostrar sinais de confusão sexual. Durante uma visita, o menino confidenciou: tio, eu gosto de um garoto da escola. Isso é errado. João sentiu um déjà vu doloroso. Ele poderia guiá-lo, mas arriscava alienar Maria. Não é errado, Pedro. Mas seja cuidadoso, aconselhou, sentindo o peso da hipocrisia. Internamente, debatia, revelar sua própria história para ajudar ou proteger o sobrinho da rejeição que sofrera. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda carregava preconceitos. João via debates na TV sobre a adoção gay e bullying em escolas, e quando suas memórias. Ele se juntou a um grupo de apoio LGBT anonimamente, onde ouvia histórias semelhantes, famílias divididas, carreiras destruídas. Lá, ele refletia sobre Miguel: ele me salvou, mas me abandonou. Merece perdão. A dúvida o corroía. Então veio a traição inesperada.
Maria, descobrindo as conversas de Pedro com João, o acusou: você está influenciando meu filho. Fique longe dele. João, chocado, argumentou: estou ajudando, como você pediu. Mas Maria, pressionada pela igreja e pelo pai, cortou o contato. Pedro, confuso, mandou uma mensagem secreta: tio, mãe diz que você é mau. Mas eu acredito em você. João chorou, vendo o ciclo se repetir. Miguel, em sua sapataria, ouvia clientes fofocando sobre esses gays destruindo famílias. Ele se calava, mas internamente fervia. Uma tarde, uma mulher entrou com um adolescente, Maria e Pedro. Miguel reconheceu o sobrenome e congelou ao ouvir: meu irmão João recomendou este lugar. Pedro sentou para limpar sapatos novos, e Miguel, de joelhos, limpou-os com mãos trêmulas. João. Ele é seu tio? Perguntou baixinho. Pedro assentiu, inocente. Miguel sentiu o mundo girar, o destino colocar aos pés do legado de João. João, em uma reunião de negócios, recebeu uma chamada de Maria: Pedro está bem, mas... algo estranho aconteceu na sapataria. Ela descreveu o homem que perguntou sobre ele. João, curioso, dirigiu até lá. Ao entrar, viu Miguel curvado, limpando sapatos de outro cliente. O choque o paralisou, seu salvador, reduzido a isso. Miguel, chamou, voz rouca. Os olhos de Miguel se ergueram, cheios de surpresa e vergonha. João. O que você faz aqui? Ele se levantou desajeitadamente, limpando as mãos no avental sujo. A sapataria pequena, com cheiro de cor e polidor, tornou-se palco de um reencontro carregado de emoções não resolvidas. João, agora um homem de 35 anos confiante em seu terno impecável, contrastava com Miguel, 36 anos, envelhecido prematuramente pelo estresse, barba desgrenhada e olhos cansados. Eles saíram para a rua movimentada do bairro Alto, onde turistas passeavam alheios ao drama. Anos sem contato, e te encontro assim, disse João, voz misturando raiva e pena. Miguel baixou a cabeça: eu mereço isso. Casei, fingi uma vida normal, mas tudo desabou. Perdi tudo por medo. João sentiu um turbilhão, a traição antiga voltava, mas via o sofrimento no rosto do outro. Você me salvou, Miguel. Porque se abandonou. A conversa se estendeu em um café próximo. Miguel contou sua história: o casamento forçado, o divórcio escandaloso, a rejeição familiar. Minha mãe disse que preferia me ver morto a gay, confessou, lágrimas escorrendo. João ouvia, revivendo sua própria dor. Eu lutei sozinho, construí uma vida. Mas ver você assim. Dói. Internamente, João debatia, perdoar ou virar as costas, como Miguel fizera. Enquanto isso, Pedro, em casa com Maria, questionava a mãe: por que odeia o tio João? Maria, dividida entre lealdade familiar e crenças, respondeu: é complicado, filho. A Bíblia diz. Mas Pedro, influenciado pelas redes sociais e amigos progressistas, rebateu: a Bíblia também diz amar o próximo. Tio é bom. O conflito em casa escalava, com Maria temendo perder o filho para ideias modernas. João, após o reencontro, convidou Miguel para jantar em seu apartamento. Lá, entre vinho e memórias, a atração antiga ressurgia, mas contida por camadas de mágoa. Eu nunca parei de te amar, admitiu Miguel. João hesitou: amor não apaga a traição. Eles discutiram a noite toda, expondo vulnerabilidades. João confessou sua luta com Pedro: meu sobrinho pode ser como nós. Devo ajudá-lo ou deixá-lo sofrer como eu? Miguel, redimido pela honestidade, aconselhou: lute por ele. Não cometa meu erro. A pressão social se intensificava. No trabalho de João, um colega conservador espalhou rumores sobre sua orientação, ameaçando sua posição. Em Portugal, ainda há quem pense como seu pai, disse o colega. João confrontou: meu sucesso prova que estão errados. Mas internamente, duvidava, valia o risco de se expor mais. Miguel, inspirado pelo reencontro, decidiu mudar. Ele procurou terapia e grupos de apoio, confrontando sua identidade. Quer ser honesto agora, disse a João em uma caminhada pelo mirador da Senhora do Monte, com vista para Lisboa iluminada. João, tocado, começou a baixar as guardas. Mas então veio o golpe. Maria descobriu o reencontro e acusou João de corromper, Miguel também. Você arrasta todos para o abismo, gritou ela por telefone. Pedro, ouvindo a briga, fugiu de casa e procurou o tio. Chegando ao apartamento de João, encontrou Miguel lá. Quem é ele? Perguntou o menino, confuso. João, em pânico, explicou: um velho amigo. Mas Pedro, astuto, conectou os pontos: vocês são.
Namorados. O silêncio confirmou, e Pedro sorriu, legal. Mamãe está errada. Mas a alegria durou pouco, Maria chegou furiosa, arrastando Pedro embora. Você não verá mais meu filho. João sentiu o mundo desabar novamente. Miguel o consolou, lutaremos juntos dessa vez. Eles planejaram confrontar a família, mas o pai de João, ao saber, sofreu um infarto. No hospital, ele murmurou para João, talvez eu tenha sido duro demais. Era um vislumbre de reconciliação, mas frágil. O hospital em Lisboa cheirava a desinfetante e arrependimento. João sentou ao lado da cama do pai, segurando sua mão fraca. Pai, eu só queria ser aceito, disse baixinho. O velho, com tubos no nariz, respondeu, eu temi pelo seu futuro. A sociedade é cruel. Pela primeira vez, eles conversaram honestamente sobre fé, amor e preconceito. Deus ama todos, concluiu o pai, exausto. João saiu esperançoso, mas ciente de que mudanças profundas levam tempo. Miguel, esperando do lado de fora, abraçou-o, isso é um começo. Juntos, eles enfrentaram Maria na casa dela. Pedro precisa de verdade, não mentiras, argumentou João. Maria, chorando, admitiu, tenho medo de perdê-lo como perdi você. Pedro, presente, defendeu, mãe, amo vocês dois. A família, rachada, começou a remendar, jantares tensos, conversas difíceis sobre identidade. Mas a sociedade testava-os. Miguel, procurando emprego melhor, enfrentava discriminação. Com seu histórico, é arriscado, diziam empregadores. Ele questionava, vale a pena ser aberto? João incentivava, sim, ou vivemos em prisões. Eles se reconectaram romanticamente, discretamente, encontrando força um no outro. Pedro, no colégio, sofreu bullying após rumores. Seu tio é viado, zombavam colegas. Ele confrontou-os, e daí? Ele é incrível. Mas o trauma o abalou, e quando a juventude de João? Em casa, debates éticos surgiam, era certo expor crianças a realidades LGBT. Maria lutava com sua fé, lendo livros sobre inclusão. Um clímax veio quando o pai de João, recuperado, convidou todos para uma reunião. Quero consertar, disse ele. Mas velhos preconceitos surgiram, Miguel, você influenciou meu filho. Miguel rebateu, não, senhor. Amor não é influência. A discussão acalorada revelou danos, João gritou sobre o abandono, Maria sobre o medo, Pedro sobre confusão. O pai, enfim, pediu perdão, errei. Aceito vocês. A reconciliação era tênue. João e Miguel decidiram morar juntos, mas enfrentavam olhares na rua. Portugal mudou, mas não o suficiente, comentava João. Eles ajudavam Pedro a navegar sua identidade, talvez bissexual, com terapia. Anos passaram devagar. Em 2026, João via sua vida transformada, família unida, relacionamento estável. Mas o preço, anos de dor, carreiras afetadas, corações machucados. A família se reunia em uma casa à beira do Tejo, celebrando o aniversário de Pedro, agora 15 anos. Risos ecoavam, mas sob a superfície, tensões persistiam. João e Miguel sentavam lado a lado, mãos entrelaçadas discretamente. Maria sorria, mas seus olhos traíam dúvidas remanescentes. O pai, frágil, observava, vejam o que perdemos por orgulho. Pedro, maduro além da idade, agradecia, tio, você me mostrou que ser verdadeiro vale o preço. João sorria, mas internamente refletia sobre as escolhas, a recusa inicial em mudar, a persistência em lutar. Miguel, agora em um emprego decente graças a contatos de João, sussurrava, nós pagamos caro, mas ganhamos liberdade. A sociedade evoluía, paradas do orgulho em Lisboa cresciam, leis protegiam mais. Mas incidentes isolados lembravam o preconceito. João se envolvia em ativismo, palestrando sobre aceitação familiar. O amor não destrói, o medo sim, dizia. No entanto, dúvidas morais assombravam. João questionava, e se tivesse cedido à família anos atrás? Teria evitado dor. Miguel ponderava, sua traição inicial foi covardia ou sobrevivência? Eles discutiam à noite, escolhas certas sempre custam, concluía João. Pedro, inspirado, sonhava em advocacia para direitos LGBT. Quero mudar o mundo, declarava. Maria, lentamente, frequentava grupos de pais, aprendendo a reconciliar fé e amor. O ciclo parecia quebrado, mas o preço era visível, saúde mental abalada, relações frágeis. João olhava para Miguel, seu salvador redimido, e sentia gratidão misturada à mágoa residual. No fim, em uma caminhada solitária, João refletia sobre tudo,
o choque inicial, as traições, as redenções. A vida, ele percebia, era uma teia de decisões controversas. É certo que o perdão deve ser dado mesmo após traições profundas, ou algumas feridas justificam o rancor eterno.